Então, pessoal, a gente tá com a mesma roupa, até porque a gente tá gravando na sequência mesmo, né? É bem isso. E a gente vai continuar aquele quadro que a gente começou sobre a aceitação do próprio corpo, em ser negro, em se descobrir negro. Então, bora lá começar do começo. Felipe, a gente entrou num tópico no vídeo anterior que a gente não entrou muito, que é a questão do mimimi. Quando a gente se empodera, quando a gente pega, né, o poder de fala, a gente começa a falar, as pessoas viram pra você e falam que você tá fazendo muito mimimi. A gente viu até aquela postagem, né, de uma mulher que fez o filho de... pintou o filho de negro, de escravo, e falou que no Brasil não tinha escravidão. A gente tinha que estudar história, porque no Brasil não houve escravidão. Gente, uma pessoa falar isso... E o problema é que essa pessoa escreveu, pelo menos ela é alfabetizada. Então uma pessoa alfabetizada falar isso é muito difícil. É muito difícil. A gente entende que não foi por falta de estudo, mas é um preconceito que ela tem. Sim, sim. É um preconceito que ela carrega dentro de si. E eu até comentei que eu vi uma postagem de uma mulher postou uma foto com uma empregada dela negra, ela virou aqui em casa, a Lei Áurea ainda não acabou. Gente, tem coisas que a gente fica impressionado que em pleno 2018 isso ainda acontece. E eu vejo muitas pessoas que chegaram pra mim diretamente e falaram que hoje você tá fazendo muito mimimi, que as coisas não são assim. E principalmente depois da eleição do Bolsonaro, que é uma pessoa que a gente sabe que ela tem seus preconceitos e nem sempre às vezes eles são tão politicamente corretos, e que deu poder pra muita gente falar. E isso é o que eu vejo muita gente sendo atacada na internet, pela cor de pele, pela opção sexual, pelo gênero e etc e tal. E você acha que hoje a gente está fazendo muito mimimi, ou que a gente assumiu um espaço que a gente já devia ter tido há muito tempo de fala? Gente, claramente, né? A gente se empoderou, a gente não fez mimimi. A gente se empoderou para estar no lugar que era de direito nosso. Sim. Né? Então eu fiz até uma postagem recentemente antes do presidente ser eleito, e na postagem eu falei um pouco sobre o mimimi também. Eu falei que as pessoas que falam mimimi é porque elas nunca sofreram na pele o que a gente sofreu. Acho que a primeira coisa que eu sempre tento conversar com uma pessoa que me pergunta sobre questão de mimimi, etc e tal, é falar: você já parou e já reconheceu os seus privilégios? Acho que o primeiro ponto é reconhecer os seus privilégios. Eu reconheço os meus privilégios, que mesmo sendo negro e sendo homossexual, eu fiz muita coisa, eu já conquistei muita coisa na minha vida, eu já viajei pra fora, eu falo inglês, mas isso são coisas que me colocam como exceção. Porque não é todo negro que tem esses mesmos privilégios que eu tive. Por eu ter esses privilégios, eu só fui me reconhecer como negro com 30 anos. Porque eu nunca precisei, eu nunca passei por um tipo de ataque racista, eu nunca tive dificuldade em encontrar um emprego, eu nunca tive dificuldade de ir para uma faculdade, para um colégio, mas eu sou a exceção. Então hoje, na hora que eu levanto a mão e reclamo, as pessoas falam que é mimimi. E eu já tive pessoas que viraram pra mim, quando eu comentei que eu me reconheci como negro aos 30 anos, que riu, que achou isso extremamente engraçado, que tipo, por que você só foi se reconhecer aos 30 anos como negro? Porque eu nunca precisei. Só que hoje, olhando para trás, eu faria muita coisa diferente, porque eu sempre fui negro. E eu passei por umas discriminações que eu só percebo hoje. Exatamente. Então, eu não acho que seja mimimi. Não, com certeza não é mimimi. Essa história de mimimi veio de pessoas preconceituosas, pessoas carregadas de preconceito para julgar aquilo que elas são. Sim. Né? Para tentar justificar a forma dela tratar uma pessoa negra, ou a forma dela tratar uma pessoa homossexual, um LGBT, uma pessoa trans. O que é diferente dela, né? Ela tá o diferente. Porque é muito fácil você falar daquilo que você não sentiu. Eu, diferente de você, eu também me reconheci como uma pessoa negra tarde. Né? Eu me reconheci como uma pessoa negra, eu tinha cerca de 22 anos, que foi quando eu assumi o meu black, o meu cabelo como ele era. Mas antes disso, eu não aceitava ser chamado de negro. Porque o estereótipo de pessoa negra sempre vinha acompanhado de coisas ruins, coisas negativas. Então, é muito fácil uma pessoa falar sobre mimimi, que a nossa luta é mimimi, quando ela não está na nossa luta.
quando ela teve os privilégios que, por exemplo, eu não tive, né? Então, é muito fácil você julgar a pessoa, mas você estar no lugar da pessoa é o difícil. Ninguém, raramente, vamos supor que 1 em 10 pessoas, antes de te julgar, ela vai colocar no seu lugar. Hoje, é uma coisa que a gente tem hoje uma falta muito grande de empatia na atual sociedade. Porque se a gente tivesse um pouquinho mais de empatia, a gente não teria visto tantos ataques acontecendo após a eleição que foram impressionantes. Nossa! Muito. Foi assim, foi grotesco. Algumas coisas foram extremamente grotescas. Mas eu fui numa palestra recentemente sobre feminismo e a divisão social do trabalho e eu questionei a palestrante por que os homens não participam desse tipo de palestra. Aí ela virou pra mim e falou assim, porque eles não querem perder os privilégios que já têm. Você reconhecer que você tem privilégio que o outro não tem, você abre o patamar para que aquela pessoa também tenha esse mesmo privilégio. E ela não quer perder aquilo. Eu lembro quando a primeira criança negra, na época do segregation, né, nos Estados Unidos, a frequentar a escola, uma negra frequentar a escola de branca, ela tinha que ir com a polícia, porque ninguém deixava ela entrar. Ela foi era absurdo na época. Eles acharam ninguém queria, que estava super errado. Eles acharam que ela ia trazer doenças para a escola. Eles acharam que eu também eu conheci esse caso. Ela era apredejada, né? Eles jogavam, eles falavam coisa absurda para uma criança que na época não devia ter 7, 10 anos. Às vezes ela nem entendia todo o conteúdo, todo o teor do xingamento, mas ela sabia que ela não era bem quista no lugar que ela sonhava em estar. Exatamente. Ela, nesse caso, ela foi uma guerreira. Foi, muito. Muito guerreira, porque naquela época, para você enfrentar pessoas racistas, era muito mais difícil. Porque na verdade naquela época eles eram muito mais fervorosos, eles não tinham medo. Se precisar matar, eles matavam, se precisar tacar pedra, eles tacavam. Eles não estavam nem aí, eles queriam fazer e o problema é seu. Você naquela época não era ninguém para eles, ponto. O negro naquela época era considerado a pessoa à margem da sociedade. Hoje ainda é considerado, mas tem muito menos. A gente vê muito mais pessoas negras no poder hoje. Mas muito, assim, eu concordo que hoje o negro tenha, não é nem que ele tenha privilégios, né? Ele conseguiu um poder, um poder para fazer algumas outras situações que a gente não tinha antigamente. Mas as pessoas ainda têm muito preconceito, elas ainda nos privam de muitas coisas. Então hoje o negro ele tem um pouquinho mais de visão, ele é mais visto e nem sempre ele está num patamar mais baixo que um branco em algumas situações. Mas a gente ainda percebe que algumas coisas acontecem, igual por exemplo, a gente teve o filme Pantera Negra, que foi assim, levantou algumas questões sensacionais, o empoderamento negro, quanto que as mulheres eram fenomenais no filme. Só que você percebe que a sociedade abraçou tanto o filme de uma forma, porque a sociedade percebeu que o negro tem um espaço, só que ao mesmo tempo ela não quer liberar o espaço dela para que o negro participe. Mas ela percebe que o negro hoje ele tem poder, que ele tem fala, que ele tem dinheiro, que ele injeta dinheiro na sociedade, só que ela não quer dar o passinho para trás dela e falar. Isso é uma coisa tão engraçada que eu vejo muita gente falando, principalmente nesses ataques que aconteceram racistas após eleições, tipo assim, vai para a África e vai cobrar a dívida da escravidão lá, para de cobrar aqui que a gente não tem nada a ver com isso, eu não escravizei ninguém. Mas será que eles conhecem de geografia? Claro que não, né? Será que eles conhecem da origem nossa? Não. Porque todo ser humano hoje se originou no continente africano. Fato. Todas as raças, né, se originou lá e depois se separou, né? Mas então essas pessoas, você vê que elas não têm um conhecimento do que estão realmente falando. Acho que elas falam pelo preconceito que existe pelo nelas. preconceito, e é muito mais fácil eu falar que você é mimimi e parar de discutir do que eu querer buscar informação. Exatamente. Até porque hoje é muito fácil você achar informação. É muito fácil. Se você realmente quer entender um assunto, quer ter propriedade para falar sobre algum assunto, você consegue. Basta pesquisar. Tem muita informação. E hoje tem muito. Hoje um celular faz a pesquisa que você precisa para você entender a cultura do racismo no Brasil.
Quando que você ia ter numa TV a cabo, por exemplo, tipo Netflix, que você vai achar documentários assim fortíssimos e com muita informação sobre racismo, sobre feminismo, sobre drag queen. A gente tem hoje um documentário, não é um documentário, é uma série com a Alyssa Edwards, exatamente, com a Alyssa Edwards, sobre ela dando aula de dança para crianças. Para crianças, exatamente. E as mães super aceitando ele como professor e etc e tal. E isso é um passo assim gigantesco pra enorme. Se você olhar isso há anos atrás, a Netflix vai soltar um desenho agora, dia 9 de novembro, de drag queen. Exatamente. Quando que você, né, somos dois. Quando que você ia ver que em 2018 a gente ia ter isso? A gente nunca imaginava. Porque a mesma pessoa que está aqui comentando isso foi a pessoa que leu comentários racistas atacando youtubers negros na plataforma. Demais. Eu acho que os ataques contra pessoas negras e os ataques contra a minoria, né, que a gente fala minoria, mas se a gente for olhar no Brasil, a maioria é negros, né? Se a gente for olhar gays, LGBTs no Brasil, não é mais uma minoria, né? É uma parcela muito grande da população que está aí e tá em todos os patamares. Se bem que saiu muito mais homofóbico e racista do armário do que gay, né? Nossa, mas assim, eu acho que o armário você não quer você que mais. Né? Ele expulsaram eles. Hoje a gente vê muito mais a cara dos fascistas do que antes. Exatamente. Eles não têm medo. Hoje começou com o presidente eleito indo já pro segundo turno. Sim. A gente viu várias faculdades pinchadas. Sim. Muito. Principalmente com preconceito a pessoas negras. Sim, né? E depois vindo com preconceito contra pessoas LGBTs. Sim. Querendo ou não, hoje, o negro, o LGBT, o transexual, eles são vistos como minoria, mesmo não sendo. Mas por que ele é visto como minoria? Porque a sociedade não abrange esse tipo de pessoa. Então ela se esconde. E pelo fato dela se esconder, ele acha que é minoria. E essa é a questão. E quando esse tipo de minoria se levanta e reclama, a pessoa fala assim, vocês estão querendo demais, não dá nada disso. É o famoso mimimi. Você tá com mimimi. Não vem mimimi. Com isso não. É o famoso não é bem assim não. Né? E a minha grande questão é que são pessoas próximas às vezes a gente que fazem esse tipo. Não é meio sobre racismo, mas quando a apuração acabou às 19 horas, né? Às 19h10 eu recebi uma mensagem no meu grupo da família. A pessoa falou assim, desculpa a ansiedade, mas já posso dar tiro? Eram 7h10, gente, não tinha nem acabado a apuração direito. E tipo assim, aí você para e pensa e fala assim, e aí? Não, mas a gente viu muito casos na internet de pessoas deslumbrando com uma arma na mão. Sim. Né? A gente viu muito casos desse jeito. A gente viu casos, não sei se você viu, de uma pessoa que postou no próprio Facebook que agora nós podemos matar os gays. Mas esse é o grupo, e a pessoa teve coragem, a pessoa é muito corajosa. Muito. Além de ser racista, ela é corajosa, porque ela colocou o telefone dela e falou, quem quiser juntar... Criou um grupo no WhatsApp, gente. Criei um grupo no WhatsApp pra morte aos LGBTs. Eu desejei, gente, pelo amor de Deus, quem que é essa pessoa? Aí eu falo assim, essa pessoa faria isso antes dessa pessoa, desse presidente? Ela poderia até pensar. Ela pensaria antes. Mas seria só dela. Ela não ia pôr pra fora, ela não ia colocar numa rede que é pública. Ela se guardaria mais. Esse é o mimimi que a gente tá fazendo hoje. Esse é o mimimi que a gente está lutando contra. É o mimimi que a gente não quer que aconteça. A pessoa virar para você e falar assim, não, nada vai mudar, ele não vai aprovar nenhuma lei, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo. Gente, eu concordo. Eu acho que ele vai fazer muita coisa que até o Trump fez. O Trump, ele falava muito asneira. E quando ele foi eleito, ele parou de falar uma quantidade de asneira assim, impressionante. Sim. Ele não falava mais nada. Por quê? Porque ele tem muita gente por trás que não deixa ele falar. Bolsonaro vai ser a mesma coisa. Só que as pessoas que acreditam no discurso do Bolsonaro antes da eleição vão continuar fazendo. E colocar depois da eleição, o discurso que ele fez
me desculpem a palavra se vocês não se sentem assim, pra mim vocês se sentem assim, alienados. Exatamente. Porque não tem condição, né, não gente? Tem. Uma pessoa que tem, igual eu já falei em discussões, em debates, eu falei, gente, não tem como você debater com uma pessoa quando você tem um vídeo. Não, de uma pessoa falando. Não, e a pessoa fala que foi editado, não foi assim. Gente, que parte eu falei, gente, tá, que parte da edição essa pessoa fez, que artista da montagem colocou essa palavra na boca dele? Não tem jeito. Não tem como. Assim, a gente ia ver muito vídeo editado, mas a pessoa até muda de roupa, porque pegou vários momentos e usou as falas. Mas não, é a mesma roupa, é o mesmo tempo, é o mesmo... Não teve nenhum colapso assim de tempo, né? De 5 passou pra 10, não teve. E isso é de anos. Porque a gente vê a história dele dando entrevistas para várias pessoas, ele sempre foi esse tipo de discurso. O discurso dele sempre foi de intolerância. E esse problema, esse discurso de intolerância é que trouxe as pessoas a fazerem esse mesmo tipo de discurso, que esse é o meu medo. Eu não tenho medo do Bolsonaro, ponto. Eu tenho medo das pessoas que o elegeram, as pessoas que o elegeram que falam que tudo que a gente está buscando de reconhecimento, eu quero só um lugar, gente. Eu quero uma cadeira para eu sentar e não ser discriminado porque eu estou sentado naquela cadeira. Só que hoje, para essa pessoa que o Bolsonaro... Claro que a gente não pode radicalizar, não pode falar que são todos, né? Mas as pessoas que votaram no Bolsonaro, a maioria delas falam que isso aí que eu estou pedindo é mimimi, que eu sempre tive. E não é mimimi. Eu só quero, literalmente, ser respeitado em fazer algumas situações. Se eu quiser entrar numa loja e ser atendido com a mesma velocidade que um branco eu quero. Com certeza. Eu quero ter poder de fala e estar num discurso e eu querer falar e a minha opinião ter o mesmo poder que um branco. E você ser respeitado. Exatamente. Né? A pessoa debater com você e não agredir você. Sim. Né? Porque hoje em dia muitas pessoas, e como você falou, a gente não pode generalizar todos os votantes, todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, mas a gente acredita que grande parte tenha esse discurso, né? Então, assim, hoje eles não conseguem fazer um debate com você sem agredir você, pessoa. Foi tanto que ele nem participou de nenhum debate, porque ele saberia que ele não teria fala e ele ia acabar tendo que atacar porque ele não ia conseguir nenhum tipo de... Como ele já atacou em algumas outras entrevistas que ele teve, ele sempre conseguiu dar um jeito de atacar essas pessoas que ele, durante a carreira dele como político, ele veio atacando. Sim. Porque é igual as pessoas falam, ele é presidente. Eu falei assim, gente, ele não é, ele está presidente. Ele esteve como deputado, né? Ele não é deputado. Foi uma fala também, eu entendi isso depois que eu vi uma fala de uma entrevista do Jean Willis, que ele é controverso, muitas pessoas gostam, outras não. Mas na fala dele, quando ele foi entrevistado, não me lembro por quem, a pessoa falou com ele, você é deputado? Ele corrigiu ela. Ele falou assim, eu sou professor, porque eu me formei como professor, e ele falou algumas outras coisas de estudo que ele tem, mas deputado eu não sou, eu estou deputado. Eu estou ali como deputado. E o presidente eleito, ele tem que entender que ele está ali como presidente. A pessoa dele, as opiniões dele devem ficar para fora. Sim. Porque eu acho que se ele conseguisse, gente, com bem pouco, se ele conseguisse fazer isso... Se a gente levar em consideração os 29 anos os 29 anos de carreira dele, ele fez muita coisa. Bastante. Tá? Mas acho que se ele conseguisse ser um presidente e não ser a pessoa Bolsonaro, talvez o Brasil poderia ter uma evolução ou não. A gente só vai saber disso com o passar do tempo e depois da posse dele. Né? Eu vi 2 comentários, só pra gente encerrar esse assunto, eu vi 2 comentários no YouTube, no Facebook, que eu achei muito interessante. Um foi de uma pessoa até próxima a mim, postou assim, hoje você é resistência. E o que você era quando o PT estava no poder? Você não resistiu não? Você quis ficar quieto? Concordo, mas em momento algum eu fui atacado como pessoa. Então você aceitava ser roubado. Não, eu fui pra rua, eu bati panela de algumas formas, eu reclamei os meus direitos. Na época dos 20 centavos eu fui pra rua. Exato. Então eu resisti sim de alguma forma. Só que eu não posso resistir sozinho, eu preciso de mais gente pra resistir comigo, porque senão a gente não vai pra lugar nenhum. A gente precisa de unidade.
E uma outra coisa que eu vi também, eu vi um cartunista de um barco sendo remado, como se o Bolsonaro estivesse na ponta, o barco tentando ir, a gente quase caindo numa cachoeira, e as pessoas da resistência, eu resisto, na parte de trás, querendo que o barco caia. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente está resistindo, não é para que o Brasil vá para trás, não, muito pelo contrário. A gente resiste para que o Brasil vá para frente. A gente resiste para que o Bolsonaro hoje faça um papel de presidente decente, que melhore a economia, que melhore a educação, que melhore a saúde. Isso é o que a gente quer. Agora, se ele for atacar os homossexuais, discriminar as mulheres, isso a gente vai ser resistência, isso a gente vai levantar a mão, isso a gente vai se impor e vai pra rua reclamar caso necessário. E se ele quiser tirar os direitos que a gente conquistou, sem chance, a gente vai pra rua. Não tem como. Eu vou pra rua, nem que eu seja o único na rua, mas eu vou fazer o meu barulho. Sim, toda a voz conta, a sua voz conta, a minha voz conta. Com certeza. A Nathalie Negra até postou um vídeo esses dias falando: se você não tem forças pra ir pra rua, pra se levantar, ok, fica no seu canto e não caça briga, não caça confusão. Agora, se você tem força, se você consegue, levanta do chão aquela pessoa que não consegue e vai pra rua. Isso, exatamente. E igual você falou, para terminar um pouco do mimimi, eu falo o seguinte: o mimimi é uma expressão muito preconceituosa, né? Porque ele veio para justificar alguns preconceitos. E eu postei esses dias também falando que o mimimi, que é o seu preconceito, ele mata pessoas como eu. Mata, muito. O mimimi, ele gera agressões, ele gera ódios, né? E realmente eu, como pessoa negra, gay, assumidamente, eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de sair na rua e ser agredido, não porque eu vou ser assaltado, mas por ser negro ou por ser gay assumido. É aquilo que eu falei, a hora que a luta dos homossexuais e das mulheres se encontram. É no despedir, de falar me liga quando chegar em casa. Exatamente. É o mesmo medo que a gente tem. É difícil. E outra coisa, o ódio deles tem matado pessoas como nós. A gente vê as postagens hoje em dia de ódios e a gente fica com medo de mais sangue negros, mais sangues LGBTs sejam derramados. Então essa é a nossa luta. A nossa luta não é necessariamente contra o presidente que foi eleito. Ele foi eleito, beleza, bacana, vocês votaram. Então elegeu, beleza, mas a nossa luta vai ser contra os direitos que ele quer tirar de nós. Se ele vier fazer isso, a gente vai pra rua. A gente sempre quer mais direito, a gente sempre quer melhorar a vida, melhorar a população e etc e tal. A gente luta por esses direitos que a gente quer adquirir, mas a gente vai lutar muito mais para não perder o que a gente já adquiriu com o passar dos anos. Exatamente. Porque foram muito sangue derramado, foi muito negro que morreu para hoje, 2 negros estar aqui em frente a uma câmera fazendo um vídeo para uma plataforma na internet hoje. Então foi muita gente que precisou morrer para a gente ter esse espaço hoje. E é um espaço que eu não quero perder. É um espaço que eu posso estar falando para uma pessoa, mas eu vou falar. Eu cansei de ficar calado, eu cansei de guardar a minha opinião só pra mim e não ajudar nem que seja uma pessoa. Então eu vou, sempre que eu puder falar, eu vou falar. Eu acho assim que todas as pessoas, mesmo que você não seja negro, se você não concorda com esses discursos de ódio e você fica calado, você acaba sendo conivente com o que acontece. Claro. Então você tem que levantar e juntar a sua voz à voz daquela pessoa. Se você não quer discutir, faça uma coisa. Desculpa, isso pra mim não serve. Vira as costas e sai. Exatamente. Não discute, não discute. Porque hoje é muito difícil discutir, porque você acaba levantando briga e você pode até, ainda mais agora que a gente tá quase voltando a poder ter porte de arma e etc e tal, você vai acabar tomando uma bala sem nem saber o porquê, de uma certa forma. Mas é isso aí, eu acho que hoje a gente vai resistir sim, a gente vai manter a porta do armário fechada, a gente não vai voltar pro guarda-roupa, a gente não vai voltar pro armário, e a gente vai resistir, e a gente vai levantar a mão sempre que precisa. A gente não vai soltar a mão de ninguém. Como a Pete falou, eu não volto pro armário, a mulher não volta pro fogão, pra cozinha, e o negro não volta pra senzala. Jamais. Jamais. Isso a gente não vai aceitar. É isso aí, pessoal. Se você gostar, curte, compartilhe, comente aí o que você tem visto nas redes, o que as pessoas têm, mesmo que você tenha sofrido ou não, o que você viu acontecendo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!
Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!